Olha, matéria especial, exclusiva do Mesa Redonda. O Thiago Salazar, do site gazetaesportiva.com e da nossa Gazeta Esportiva, conseguiu uma matéria absolutamente exclusiva com o Duílio Monteiro Alves. Ele vai falar de todos os temas que você, corintiano, está louco para saber. Num momento bacana que o Corinthians está voltando a ganhar, pela primeira vez ganhou 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Silvinho mostrando um serviço bacana. E nós vamos agora para essa matéria especial. Acompanhe. Minha primeira pergunta é sobre aquilo que a torcida mais quer saber nesse momento e uma pergunta que nós, jornalistas, recebemos dezenas, centenas de vezes diariamente. E o Roger Guedes, Duílio? A gente tem um espaço em folha previsto para mais um reforço, que no caso, a gente, lógico, isso eu já falei publicamente, é um jogador que o Corinthians gostaria de ter, mas é uma situação que não depende do clube, é uma situação de rescisão dele com o clube da China. O Corinthians aguarda e se isso acontecer, o Corinthians tem vontade de contar com ele. Entendo que é um jogador que pode nos ajudar muito, é dentro das posições que a gente tem mais carência. É um grande jogador, é um jogador de personalidade forte. E isso é importante para que ele tenha sucesso num clube. Mas é muito bom saber que o atleta quer jogar no Corinthians. Então, agora daí disso para um acerto já feito, ainda tem uma distância. Até porque não se sabe se ele vai conseguir a rescisão e se conseguir, de que forma será, né? Qual cenário você acha que é o ideal, tanto para o clube quanto para o Luan nesse momento? Você acredita que seja realmente o Luan, de repente, ser emprestado e tentar espaço em outro lugar? O cenário ideal para mim é o Luan continuar no Corinthians e vencer no Corinthians, é isso que eu acredito, falo isso com ele quase que diariamente. Entendo que o futebol precisa de tempo, uns precisam de mais, outros de menos, mas eu confio muito ainda no Luan, no desempenho no que ele pode entregar. Como que você analisa o trabalho do Silvinho, se você está satisfeito e como é que está sendo lá dentro? Bom, falar do Silvinho é um cara que nasceu aqui dentro, foi criado no Corinthians, conquistou títulos aqui, jogou nos maiores clubes do mundo, foi auxiliar de grandes treinadores, de seleção. É um cara que se preparou, que estudou. Mas não só isso, né? Isso também não credencia, mas o trabalho que ele vem fazendo no dia a dia, o trabalho dos treinos, a forma de dar treinamento, de explicar aos atletas, de montar o time, de organizar o time, isso a gente vem vendo a evolução. Dizem que é muito parecido com o Tite. Muito parecido, um cara que trabalha 24 horas por dia, é impressionante, pilhado, não para um minuto, é um cara que quer vencer. Eles vêm fazendo um trabalho muito bom e a gente começa a ver resultado. É lógico que vai oscilar o time ainda, a gente fez bons jogos, depois fez um jogo péssimo contra o Flamengo, horroroso, todos nós sabemos lá dentro, mas também reagimos muito bem contra o Santos, que era uma preocupação depois de um jogo daquele contra o Flamengo. Precisa de tempo o futebol, como eu falei, da mesma forma que eu falei do Luan. O Silvinho está, se não me engano, há 2 meses e pouco no comando do Corinthians, com jogos, no início muitos jogos, agora a gente tem um tempo melhor para treinar, semanas cheias e a gente vê a evolução. Durante um dos protestos da torcida organizada lá no CT Joaquim Grava, surgiu a informação de um torcedor que saiu de dentro, participou de uma reunião que você estava presente, e disse, olha, ele deu 7 jogos para o Silvinho. O que aconteceu e o que você falou naquela situação? O dia que eu der prazo para o treinador, eu já não preciso nem manter ele, né? Então, isso não foi isso que foi dito. Foi um pedido de prazo para o treinador, jamais. Foi um pedido de prazo para eles, para que dessem força. O Corinthians precisa do torcedor. A grande força do Corinthians é a fiel, é o seu torcedor. Então, que pedi para eles que apoiassem até o fim. Os 7 jogos foi porque é o que faltava até o fim do primeiro turno para que a gente pudesse mostrar o resultado. Nesse momento, há alguma coisa pendente com o elenco, com o pessoal da base, como a gente tem noticiado nos últimos dias? Nesse momento, tem alguma coisa ou vocês conseguiram resolver? Não, nós resolvemos da base uma parte. A folha do futebol profissional dos funcionários está nada. No ano passado chegamos a ter 3, 4 meses de salário atrasado durante a pandemia, quando parou o futebol de vez. E hoje não, hoje é como eu te falei, é 3 dias, 4 dias, às vezes paga um dia antes. Depende muito
do que a gente vem enfrentando aí de fluxo de caixa e muitas vezes esses bloqueios de receitas que o nosso jurídico vem resolvendo com acordos. O clube, na sua previsão orçamentária, estava contando com pelo menos 70 milhões, né? E o que a gente escuta é que esse valor já subiu, que o Corinthians vai precisar de mais. Eu queria saber de você se esse valor subiu, o quanto que o Corinthians está contando e espera arrecadar com venda de jogadores para esse ano. Existe uma revisão orçamentária, já que as coisas, infelizmente, né, nós estamos aí no mês de agosto, quase chegando no mês de setembro e ainda não temos, infelizmente, o fim da pandemia, o público de volta ao estádio. Então isso faz com que a gente tenha que fazer alguns ajustes. Eram 70 milhões, como você colocou, existe a previsão de aumento até para 100 milhões de vendas. Mas a gente também tinha uma previsão de receitas e que a gente vem superando bastante aí com marketing, com novos patrocínios. Tem patrocínios novos chegando, a gente tem trabalhado bastante. Eu acho que, se eu não me engano, eu não gosto de falar números, porque aqui a gente... Mas, arredondando, eu já posso falar aí em 50, 60, até 70 milhões de dinheiro novo em termos de marketing. Hoje a gente tem um patrocínio... Que não tinha, não é? Não é uma renovação de dinheiro que não tinha. É dinheiro novo ou aumento de receita. Por exemplo, você tinha um patrocínio de 10, hoje ele é de 15. Então, relocação de espaços, né? Mudança de posição na camisa, vocês viram isso acontecer bastante. O Corinthians é muito gigante, tem muita gente falando por aí... O Corinthians é isso, o Corinthians não paga ninguém, o Corinthians está quebrado. Quem fala isso não tem ideia do que é o Corinthians, do tamanho do Corinthians. Não menosprezem o Corinthians. Você recebeu proposta oficial por algum atleta? Recebi por alguns, a gente vem conversando. Não é sondagem, proposta? Não, existe proposta para alguns jogadores, a gente vem negociando, tem coisas que agradaram, outras não. A gente vive um momento de necessidade de venda, assim como o mundo todo do futebol. Outro ponto muito abordado nas redes sociais e nos protestos dos torcedores é a situação do Sub-23. Em relação ao Sub-23, não tem nenhum tipo de problema. O Sub-23 hoje vem fazendo um bom campeonato com o Danilo. Nós mudamos muito a forma de conduzir, se vocês perceberam, com menos jogadores chegando, a saída de muitos e a utilização de muitos atletas que são do clube, estavam emprestados em outros clubes, jogando Série B por aí. E a gente entendeu que era melhor estarem perto da gente para que a gente possa utilizar também no profissional, caso tenha necessidade. Quando você consegue levar jogadores do 23 para o profissional, isso também balança um pouco, né, de você acabar com a categoria, mas a gente tem feito muita conta junto aí com a consultoria da Falcone, que está aqui com a gente, nesse caso, de possibilidades, se não acabar a renovação de X jogadores, quantos seriam para que você empreste, em vez de manter uma categoria toda. Então, a gente está fazendo um trabalho muito técnico e financeiro, também uma análise administrativa e financeira da importância e dos prós e os contras de continuar ou terminar. Então a gente não tem isso decidido, mas a gente está classificado e contente com o time que pode aí chegar num título que a gente ainda não tem. O Corinthians briga pelo quê nesse Campeonato Brasileiro? Tentar brigar por uma vaga da Libertadores. Eu acho que isso, o Corinthians tem time para isso, tem condições para isso, existe uma melhora aí no desempenho que a gente vem vendo, né? Com a chegada dos jogadores ainda isso vai melhorar. Qual é o Corinthians que você quer deixar para o próximo presidente e qual que é o teu grande sonho ao fim do teu mandato? É lógico que como presidente eu também gostaria de conquistar títulos, mas eu acho que mais importante que isso é entregar um Corinthians organizado, um Corinthians mais forte, um Corinthians com compliance, um Corinthians com uma administração moderna, um Corinthians moderno, transformado, vamos dizer assim, e com a torcida contente, sair daqui 3 anos com a torcida feliz pelo que foi feito, independente de títulos, mas sempre estando brigando por títulos, brigando lá em cima, no tamanho que onde o Corinthians tem que estar. E o principal é ver a nossa torcida feliz.
bela matéria do Thiago Salazar, mas essa matéria ela tem 55 minutos. Você pode assistir a matéria completa no site gazetesportiva.com. Então você, corintiano, você que gosta de futebol, quer entender melhor o momento do Corinthians, bem detalhadamente, claro que a gente selecionou para um programa de televisão, vá ao site gazetesportiva.com, você tem 55 minutos de uma matéria especial e exclusiva, tá legal? Tá bom. Ô Chico, falando em trocar ideias, essas boas ideias trocadas do Salazar com o Duílio, queria que você falasse um pouquinho. Olha, Flávio, eu acho assim, o Silvinho está acertando o time dentro de campo. E o Duílio está acertando o clube fora de campo. E as duas coisas estão começando a dar certo. A primeira coisa que o Duílio fez foi colocar jogador da confiança dele para dirigir as equipes de baixo do clube. Por quê? Porque era a festa do Caqui, né? Era a festa do Caqui. Por exemplo, o Jonathan Cafu, que hoje nem sei onde está. No Cuiabá. Está no Cuiabá. Reserva do Cuiabá hoje. Reserva do Cuiabá ganha 350 pau por mês. Quer dizer, quem contratou o Jonathan Cafu ganhando isso? Quer dizer, ele não vai falar que foi o André, mas foi ele que contratou. O André Sanches contratou. Então ele tem que se livrar de algumas coisas difíceis, né? Como essa aí do Jonathan Cafu, que um conselheiro do Corinthians bateu para mim que é isso aí. Então, quer dizer, ele está acertando o time fora de campo. Outra coisa, ele vai para Brasília essa semana, ele já foi a semana passada, vai de novo, para reconfigurar a dívida da Caixa. Porque com a pandemia, a coisa ficou meio congelada, né? Alguns prazos que foram assinados pelo André Sanches não tem mais cabimento, né? Estão todos superados, né? Dívidas foram congeladas, a própria Caixa congelou. Não, tá correto. Dívidas isso aí, demais. okay. Isso aí então tá ele vai lá para Brasília para renovar ou acertar de novo esse negócio da Caixa. Então está caminhando bem isso também. E outra coisa que ele tem feito, ele tem administrado certas malas sem alça que o André Sanches deixou para ele. Um deles é o André Negão, que é presidente do Conselho do Corinthians hoje. Conselho de Ética. O Conselho de Ética. O André Negão no Conselho de Ética é brincadeira, né? É você colocar galinha, né? É você colocar raposa no galinheiro, né? Mas enfim, sei lá, ele está tentando administrar essas coisas. Agora, dentro de campo, o Silvinho está fazendo um trabalho muito bom. Por quê? O que fez o Silvinho? O Silvinho fez primeiro uma peneira lá dentro do clube para ver quem que ele podia aproveitar. Segundo, ele reorganizou a defesa do Corinthians. E ele fez uma atitude maravilhosa, eu falei para ele semana passada aqui, ao vivo, quando ele colocou o João Vitor ao lado do Gil. Até o Cássio começou a jogar melhor, porque tem mais segurança na zaga, no miolo de zaga. E colocou o Fábio Santos na lateral esquerda. Agora, tem jogadores aí que ele não vai aproveitar. Léo Natel é um, o Lucas Piton é outro, né, que se possível vão voar. Matheus Vital tem entrado, mas não tem agradado, já também se aparecer uma proposta vai. O Raul Gustavo é outro também. Que tá uma proposta pelo Raul de €1 milhão. Tem que vender. O Bordeaux. Tem que vender. €1 milhão. O Corinthians não aceitou já. Não. Mas está negociando, né? Era €1 milhão. Se aumentar para 1,5 parece que já vai. Não, é que eles queriam vender, deixar 20% com o Corinthians. E o Corinthians não quer, o Corinthians quer vender um valor maior. Um valor um pouquinho maior. Mas, gente, E parece que vai ter essa conclusão. Só para completar, e aí, depois que ele organizou, o que ele fez? Ele pediu reforços. E reforços pontuais. Juliano e Renato Augusto. E o Roger Guedes. Ainda não veio o Roger Guedes, mas tem o Juliano e o Renato Augusto. Resultado, ele tirou o Cantígio. O Cantígio não entra mais. Por quê? Porque o Juliano é aquele cara que arma e marca. É o grande nome do meio campo do Corinthians hoje. Enquanto o Renato Augusto não entra no seu melhor estado físico. E o que ele fez? Colocou a molecada. Apostou na molecada e a molecada tem feito gol atrás de gol, né? Principalmente esses dois que estão jogando como titulares, o Rony, né? E o Adson. Se bem que, na minha opinião, um cara que aos poucos vai ganhar a posição vai ser esse menino Xavier. Que ele entra sempre, aquele velho estilo, cabeça de área, eu gosto de jogador assim. Ele me lembra, sabe quem? O Caçapava. Sabe o Caçapava? Jogava no Internacional de Porto Alegre.
Ele me lembra. É aquele cara... Do Internacional era Caçapava, Falcão e Carpegiani. Você lembra do Caçapava? Eu lembro do Caçapava, por quê? Por quê? Ô, Chico. Márcio Bittencourt, porque era aquele cara que ficava na cabeça da área, marcando sempre ali na cabeça da área. Batista. Não, mas Eu o ainda Batista é prefiro melhor. o Carpegiani e o Falcão. Caçapava. Não se envergonhe de ser o Caçapava, não, porque o Caçapava jogava um bolão. E foi campeão pelo era Corinthians bom, também. mas, poxa... E né? foi campeão pelo Corinthians. Ele cumpria e tem outra a parte coisa, dele o e Xavier tem uma grande vantagem, ele sabe chutar. Ele não chutou ainda porque não teve oportunidade, mas ele sabe chutar. Eu fui ao lançamento, à chegada do Caçapava, foi apresentado formalmente na sala do Sr. Vicente Mateus, que depois de fazer toda a introdução, disse: estou muito feliz de trazer o Catanduva. Ele confundiu a estação de trem. Como o Birubiru que teve aqui outro dia, ele apresentou como Lero Lero, mas isso só tinha uma pequena diferença. E aí? Amava o Corinthians, botava uma grana pesada, manteve o Corinthians por muitos anos. Saudoso, maravilhoso e querido Vicente Mateus. E agradeceu a Brahma agradeceu a Antártica pelas braminhas que isso mandou. era uma visão que ele teve já antes. Hoje o que é? Misturado as duas. Garoto. Agora, Flávio, dentro desse Corinthians que o Chico ele fez um balanço, um resumo, falando especificamente do time, o que tem ajudado muito o Silvinho no futebol imediato, de resultados, de cobrança e de um calendário maluco, já normal aqui no Brasil e com pandemia ficou mais doido ainda, é o fato do Corinthians estar tendo semana cheia para treinar. A gente consegue ver um Corinthians, hoje um Corinthians dobrando marcação, um Corinthians triangulando para tentar fazer a bola chegar Muita na frente. triangulação. E, obviamente, os reforços que foram pontuais deram qualidade. O Renato Augusto, mesmo quando ele entra 10, 15, 20 minutos, ele se transforma no cérebro do time. A bola passa nele e ele pensa o jogo. Tem né? cara que tem a semana inteira para treinar e fala... Exato. Eu lembro quando teve aquela história da parada técnica, né? Que os caras começaram a falar, melhor não fazer, não, porque né? O Luxemburgo deitava, eu lembro, né? Os caras falaram, né? Não precisa. Mas, Flávio, vamos em frente, eu quero fazer uma justiça a você. Você foi o primeiro e único jornalista, nem eu que sou corintiano falei isso, que quando chegou o Silvinho, você disse assim, melhor que Renato Gaúcho, Verdade. melhor que Lisca Doido, melhor que qualquer um que aparecesse aí. Não, foi perfeito, o Silvinho era o cara Conhece a certo. Aí eu te perguntei por quê, você me disse por quê. Ele estudou, ele pegou o Mancini italiano, pegou o Mancini daqui, pegou o Tite, pegou outros conhece também, a casa. E conhece Sabe a casa. exatamente quem é quem. Faz diferença, né, Toninho? Faz diferença, faz diferença. Assim, gerou um pouco de dúvida o fato do Corinthians passar... A gente via que o Corinthians ia atravessar um momento conturbado. E às vezes isso pede uma experiência maior, né? Sim. Mas se essa experiência vem da diretoria, alguém suportando o treinador, aí você consegue ajudá-lo a passar. Porque o Silvinho entra num momento complicado do Corinthians, de reformulação, Muito. mudança política, Muito complicado. instabilidade financeira, né? A gente sabe do tamanho do Corinthians, respeito, mas há uma instabilidade naquele momento. Então, tudo isso, para o treinador mais jovem, com 2 times na carreira, o risco aumenta. Muito grande. Mas ele também trouxe o Roberto, também trouxe o Alessandro. Então, essa estrutura ajudou porque o Silvinho passou um momento difícil. Passou. E ele tem que dar, a gente tem que reconhecer a forma como ele suportou, né, a capacidade de assimilar a fase ruim. E tem uma coisa, hein? Né? Isso tem é uma muito coisa. importante no treinador. Porque tem treinador que não aguenta. E tem uma coisa. E Hoje, ele soube suportar, esperar, trabalhou, não apelou com ninguém, né? Não respeitou as opiniões. hoje a Né? principal... Isso é um lado bem positivo que a gente vê do... É o positivo, você tem razão. E vou dizer uma coisa. Hoje não tem jogador de empresário escalado por empresário. Hoje joga no Corinthians quem está bem. Quem está com a bola toda. Não é mais aquele negócio de empresário forçando a barra para pôr o jogador ali para poder vender. Como já aconteceu com aquele colombiano que era horrível. Como era o nome dele, o Garrafa, que passou por lá? Estava no Fluminense. Que está no Fluminense Johnny hoje. Gonzalez. Johnny Gonzalez. Johnny Gonzalez, pelo amor de Deus, onde apareceu aquilo lá? Olha, Da onde essa coisa apareceu de aquilo? venda, o Miller sabe disso, trabalhando na Europa, vai baixar muito. Muito. Esse 1 milhão de euros que assusta, né?
Pô, €1 milhão para um jogador que foi titular do Corinthians é a realidade, gente. A Europa não precisa mais de jogador brasileiro, não. Hoje o jogador está sendo feito lá. A grande característica dos jogadores, o que eles queriam no Brasil? A fantasia, como eles falavam do Miller, não é? De um Falcão, não tem vários Millers lá, não. Claro que não, mas esses são as exceções. Mas jogador driblador, jogador habilidoso, tá um monte. São os filhos dos imigrantes africanos. Eles vêm das escolinhas da África. Hoje o nosso mercado é jogador novinho, barato, ou Estados Unidos e México, tá certo? Para você ter uma ideia, Flavito, Japão também. O brasileiro, o futebol brasileiro, né, exportava que era bem equilibrado com a Argentina, entre 600 e 700 jogadores por ano para a Europa. A janela ainda está aberta, ou fechou, acho que vai fechar no final do Fecha no fim do mês, Exatamente. E não tivemos 50 jogadores brasileiros que foram para a Europa. Nada. Você tem uma ideia? Nada. Aí isso que você falou está certo. O europeu, hoje, ele não faz mais aquelas loucuras de antigamente de vir e comprar mais 300, 400 jogadores por ano brasileiro. E o importante para o corintiano hoje, de um modo geral, quando vem aquela pergunta lá do nosso GC, com Renato Augusto e Juliano, o Corinthians briga por vaga na Libertadores. A gente dizia, né, e muita gente concordava, e era a minha opinião, o Corinthians disputava um campeonato à parte, era o campeonato com os times que brigavam pelo rebaixamento. E o Corinthians conseguiu, no meu entendimento, superar esse momento. O Corinthians esse campeonato já ficou para trás, porque o Corinthians ele passou muito bem com os adversários do rebaixamento, e isso o leva como candidato a potencial uma pré-Libertadores. Eu entendo que o Corinthians hoje, que bateu aí, até antes do programa estava em 6º lugar, é claro, com um jogo a mais, né? Quando eu falo de Libertadores, não estou falando de G4, porque até o 8º colocado pode beliscar uma vaga na pré-Libertadores. Então, é melhor não... lá vem o senhor que você fala porque o Corinthians não é internacional. Você já fez isso no mês... Você já fez na sexta-feira no Gazeta Esportivo. Arrumar encrenca? Eu vou falar uma coisa para você antes de você passar a mensagem muito importante que eu sei que você vai passar agora. Escreva o que eu digo. Se vier o Roger Guedes... É isso que estão perguntando E o aqui. time começar a evoluir do jeito que está evoluindo, o Corinthians disputa o título brasileiro. Aí não. Disputa o título. Pode me cobrar. Hoje que dia que é mesmo? Nem sei. 22. 22. Hoje é 22 de agosto. Hoje é 22 de agosto. Se chegar o Roger Guedes e o time entrosado, do jeito que está entrosando, vai encostar no Atlético Mineiro. Vai passar o Palmeiras, não é o goianiense, né? vai passar o Flamengo, vai chegar. O Corinthians vai chegar. Corintiano, tenha fé. Tá tirando tenha sarro, fé. hein, Chico? Que vai chegar. Tô tirando sarro, não. Tô falando sério. Vai tá tirando chegar. sarro. Flávio Ele tá tá tirando sarro. Ele tira sarro e o São Paulo dele tá fora de tudo. Nada. Aliás, o São Paulo ganhou, daqui a pouco vamos mostrar como é que foi.